O período pré-colonial e as primeiras expedições europeias. O período pré-colonial no Brasil, de 1500 a 1530, foi marcado pela exploração do território recém-descoberto pelos portugueses, mas sem o estabelecimento de uma colonização efetiva. Durante este período, a coroa portuguesa demonstrava pouco interesse em desenvolver atividades agrícolas ou criar assentamentos permanentes, focando principalmente na exploração do pau-brasil e em atividades de escambo com os indígenas. As primeiras incursões europeias no Brasil tinham mais caráter de reconhecimento e mapeamento da costa, além de evitar a ocupação de outras nações como a França. Os povos indígenas do Ceará, tapuias e tupinambás. Antes da chegada dos europeus ao Ceará, a região era habitada principalmente por dois grandes grupos indígenas, os tapuias e os tupinambás. Estes povos viviam em diferentes partes do território e possuíam modos de vida distintos. Os tupinambás, que ocupavam a faixa litorânea, eram conhecidos por sua agricultura organizada, praticando o cultivo de mandioca, milho e outras culturas de subsistência. Além disso, sua proximidade com o litoral permitia que também fossem pescadores habilidosos. A estrutura social dos tupinambás era relativamente complexa, com a existência de líderes tribais que possuíam autoridade sobre grandes aldeias. Por outro lado, os tapuias, que viviam no sertão, tinham uma cultura mais voltada para a caça e a coleta, com um estilo de vida seminômade. Sua organização social era menos centralizada que a dos tupinambás, mas eles eram conhecidos pela habilidade na fabricação de artefatos de cerâmica e pelo uso de armas como arcos e flechas. Ambos os grupos resistiram às tentativas de colonização dos europeus, embora de maneiras distintas. Os tupinambás, por estarem mais próximos da costa, foram os primeiros a entrar em contato com os colonizadores, e suas habilidades de pesca e agricultura atraíram o interesse dos europeus. No entanto, essa proximidade também os colocou em posição de maior vulnerabilidade aos ataques e tentativas de escravização pelos portugueses. A resistência tupinambá foi marcada por conflitos violentos, sendo um dos episódios mais notáveis a Confederação dos Tamoios, uma aliança entre várias tribos tupinambás que buscavam conter o avanço europeu. Enquanto isso, os tapuias, por viverem no interior, mantiveram-se relativamente isolados durante as primeiras fases da colonização, mas não ficaram imunes às incursões coloniais. Quando os portugueses começaram a avançar para o sertão, em busca de expandir suas possessões e capturar indígenas para o trabalho forçado, os tapuias enfrentaram a colonização com feroz resistência. Entretanto, sem armas de fogo e com uma organização menos centralizada, foram gradualmente empurrados para áreas mais remotas, o que contribuiu para o declínio de suas comunidades e culturas. Apesar das adversidades, tanto tupinambás quanto tapuias deixaram marcas profundas na história e na cultura da região. Suas tradições, línguas e costumes influenciaram significativamente a formação da sociedade cearense, desde a culinária até o vocabulário, passando pelo conhecimento da flora e fauna locais, que foi transmitido aos colonizadores e posteriormente aos habitantes da região. Ao longo dos séculos, os sobreviventes desses grupos acabaram se miscigenando com outros povos, incluindo africanos e europeus, formando a base da população atual do Ceará. Primeiras expedições europeias no Ceará. Os primeiros europeus a chegarem ao território do Ceará foram os espanhóis, liderados por Vicente Yanes Pinzón, que em 1500 realizou uma expedição exploratória pela costa nordestina. Contudo, a coroa portuguesa, por ter o domínio sobre o território através do Tratado de Tordesilhas, não reconheceu essa expedição como válida para fins de colonização. Posteriormente, em 1603, o português Pero Coelho de Souza liderou uma expedição que tinha como objetivo estabelecer uma ocupação mais permanente no Ceará. Ele construiu o Forte de São Tiago às margens do rio Ceará, uma tentativa de consolidar a presença portuguesa na região. No entanto, a resistência indígena e a falta de recursos resultaram no abandono precoce do forte. Essas primeiras tentativas de ocupação enfrentaram grandes dificuldades. Além da resistência dos povos indígenas, as condições ambientais e a falta de riquezas minerais tornaram o Ceará uma área de pouco interesse imediato para os portugueses. Resumo: período pré-colonial, de 1500 a 1530. Foco na extração de pau-brasil e reconhecimento da costa, sem colonização efetiva. Povos indígenas do Ceará, os tupinambás com agricultura e pesca, ocupavam o litoral, enquanto os tapuias, seminomades e caçadores-coletores, viviam no sertão. Primeiras expedições. A primeira incursão de Vicente Yanes Pinzón não levou à colonização, e a expedição de Pero Coelho de Souza, 1603,
fracassou devido à resistência indígena e condições adversas. O Ceará colonial, ocupação e consolidação. A história do Ceará colonial é um capítulo fascinante e muitas vezes pouco explorado na formação do Brasil. Situada na região nordeste do país, essa vasta terra semiárida, marcada por paisagens de caatinga e sertões, foi palco de uma complexa interação entre diferentes povos e culturas durante o processo de colonização. Desde os primeiros contatos entre os europeus e as diversas nações indígenas que habitavam o território até a consolidação de vilas e da estrutura econômica baseada na pecuária, o Ceará passou por um longo e conflituoso processo de ocupação. A trajetória colonial do Ceará não se deu sem resistência. Os povos indígenas como os Tremembés, Potiguaras e Tabajaras, que habitavam a região muito antes da chegada dos portugueses, desempenharam um papel crucial na defesa de seus territórios. A reação indígena, que incluiu revoltas e alianças com os colonizadores em alguns momentos, tornou o processo de ocupação um cenário marcado por conflitos violentos e negociações culturais complexas. A partir do século XVII, com a expansão do território brasileiro rumo ao interior, a região do Ceará começou a ser ocupada de forma mais efetiva pelos colonizadores. A introdução da pecuária foi fundamental para essa expansão, estabelecendo uma economia baseada na criação de gado que, aos poucos, consolidou a presença europeia no interior cearense. As sesmarias, grandes concessões de terra distribuídas pela coroa portuguesa, moldaram o cenário fundiário da região, permitindo o desenvolvimento de uma aristocracia rural que dominaria a vida social e econômica local por séculos. A fundação de vilas como Fortaleza e Sobral e a criação de estruturas administrativas locais foram passos decisivos para a consolidação do domínio colonial sobre a região. Além disso, analisaremos como a economia pecuária moldou as relações sociais no Ceará colonial, transformando o sertão em um espaço estratégico para o desenvolvimento da colônia portuguesa. A resistência dos habitantes frente a adversidades naturais, como as constantes secas, e os embates com forças estrangeiras, como os holandeses, também contribuíram para forjar uma identidade regional única. Sistema de capitanias hereditárias e as dificuldades de ocupação. O Ceará foi originalmente parte do sistema de capitanias hereditárias, instituído pela coroa portuguesa em 1534 para organizar e estimular a ocupação do vasto território brasileiro. A capitania do Ceará Grande foi doada a Antônio Cardoso de Barros, mas, como ocorreu em várias capitanias, essa tentativa inicial de colonização fracassou devido a uma série de fatores. As dificuldades enfrentadas pelo Ceará incluíam a resistência indígena, o isolamento geográfico e a falta de interesse econômico, uma vez que não foram encontradas riquezas minerais na região. Além disso, o clima semiárido do sertão dificultava a prática agrícola intensiva, e a economia baseada na agricultura de exportação, comum em outras partes do Brasil, não prosperou no Ceará. Esse cenário levou a um lento processo de colonização, que só começaria a se consolidar com a introdução da pecuária no sertão no século seguinte. A presença holandesa e a luta pelo controle do Ceará. Durante o século XVII, os holandeses tentaram controlar o Ceará como parte de sua estratégia para dominar o Nordeste brasileiro e garantir o acesso às plantações de açúcar. Em 1649, o comandante holandês Matthias Beck construiu o Forte Schonenborch no território cearense, uma tentativa de consolidar o domínio holandês na região. No entanto, a presença holandesa no Ceará foi breve. Em 1654, os portugueses conseguiram expulsar os holandeses do Nordeste brasileiro, incluindo o Ceará, e retomaram o controle do território. Após a expulsão dos holandeses, os portugueses reconstruíram o forte, que passou a se chamar Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, nome que mantém até hoje, Fortaleza. A introdução da pecuária e o desenvolvimento do sertão. Com a economia açucareira fracassada no litoral, o desenvolvimento do Ceará deslocou-se para o interior, onde a pecuária tornou-se a principal atividade econômica a partir do século XVII. A criação de gado foi incentivada pela coroa portuguesa que concedia sesmarias, lotes de terra, a colonos dispostos a povoar e explorar as regiões do sertão. A pecuária se desenvolveu como uma atividade extensiva, ocupando grandes áreas de terra e utilizando os rios para transportar o gado para outras regiões. Essa interiorização da ocupação foi fundamental para o fortalecimento da presença portuguesa no Ceará, ajudando a consolidar o domínio sobre o território e a manter o controle sobre as populações indígenas que ainda resistiam. Resumo: sistema de capitanias hereditárias,
Tentativa inicial de colonização do Ceará fracassou devido à resistência indígena, falta de riquezas e clima desfavorável. Presença holandesa, breve ocupação holandesa entre 1649 e 1654, com a construção do Forte Schonenborch, depois recuperado pelos portugueses. Desenvolvimento da pecuária. A partir do século XVII, a pecuária no sertão tornou-se a principal atividade econômica, consolidando a ocupação e controle do interior cearense. Reestruturação política e econômica no período imperial. Com a independência do Brasil em 1822, o Ceará, assim como outras províncias, passou por profundas transformações políticas e econômicas que redefiniram seu papel no contexto do recém-formado Império Brasileiro. Essas mudanças ocorreram dentro de um contexto mais amplo de reorganização institucional e adaptação às novas exigências econômicas e políticas do Império. A transição do período colonial para o imperial trouxe novos desafios para o Ceará, especialmente em um cenário marcado por crises econômicas, instabilidades políticas e conflitos regionais. Política no período imperial. A reestruturação política do Ceará no período imperial esteve diretamente ligada à centralização do poder pela coroa e à busca de maior controle sobre as províncias, que anteriormente gozavam de uma relativa autonomia local sob o sistema colonial. O Ato Adicional de 1834, por exemplo, foi um marco na redefinição da organização política do Império, ao criar as Assembleias Legislativas Provinciais. Essas assembleias passaram a ter um papel significativo na formulação de leis locais, o que conferiu maior autonomia às elites regionais. No Ceará, essa nova configuração política possibilitou uma crescente influência das elites agrárias, especialmente os grandes proprietários de terra envolvidos com a pecuária e posteriormente com a agricultura do algodão. Entretanto, essa classe dominante enfrentou resistências internas, principalmente durante a Revolta da Balaiada, de 1838 a 1841, que teve reflexos no Ceará e mostrou os limites das reformas políticas imperiais em relação às necessidades e às tensões sociais da população mais pobre. As disputas entre os liberais e conservadores também marcaram o cenário político cearense no período imperial. Esses grupos, que se alternavam no controle do poder local, representavam diferentes interesses das elites regionais. Apesar das diferenças ideológicas, ambos os grupos estavam alinhados em manter a hierarquia social rígida e preservar o status quo, com pouca participação popular no governo. A economia cearense no Império. No âmbito econômico, o Ceará sofreu mudanças significativas durante o período imperial. Embora a pecuária tenha permanecido uma das atividades econômicas mais importantes, a produção de algodão ganhou destaque a partir da segunda metade do século XIX. A demanda internacional por algodão, especialmente devido à Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, fez com que o Ceará se tornasse um importante exportador dessa commodity. O algodão passou a competir com a pecuária na estrutura econômica da província, gerando uma diversificação nas atividades produtivas. Essa expansão da cultura do algodão trouxe, no entanto, grandes desafios. O solo semiárido do Ceará era pouco propício à agricultura de larga escala, e a falta de infraestrutura adequada dificultava o transporte e escoamento da produção. A construção de estradas e melhorias nos portos, como o de Fortaleza, tornaram-se prioridades. Mas o desenvolvimento da infraestrutura cearense ainda era limitado em comparação com outras regiões mais ricas do país. Além disso, o Ceará também enfrentou a recorrente ameaça das secas, que castigavam a região e levavam à escassez de alimentos e ao deslocamento populacional. A Grande Seca de 1877 a 1879 foi uma das mais devastadoras da história do Ceará, resultando em milhares de mortes e na migração em massa de sertanejos para outras partes do Brasil. A seca também afetou a produção agrícola e pecuária, colocando em xeque a economia local e provocando debate sobre a necessidade de políticas públicas mais eficazes para lidar com os desastres naturais.